gente está muito feliz de mais uma vez, passado o desfile das escolas, a apuração, fazer o encerramento do ano aqui na Vila Capanema com o nosso cortejo, com a nossa homenageada, que me deu a honra de homenageá-la, Dona Mide. A primeira doutora honoris causa, mulher negra, primeira mulher negra doutora honoris causa do Paraná. Uma trajetória incrível, né, de luta, de resistência pela cultura, de família do samba, né, a gente tem a Verônica, filha, a Luísa, a neta, o companheiro Werner, né, Dona Mide, também se não fosse esses companheiros não só de vida, mas de luta, né, pela cultura que permitem que a gente dê continuidade. Então a gente tem a alegria de homenagear a nossa matriarca, a Dona Mide. Quer falar, Dona Mide? E até agora tudo que foi feito, né? A homenagem do Samba Evento foi muito bem feito, muito bem feito. E o choro cada A tia Mide não se mede, o amor que de vez em quando, em madrugada se converte, ouvindo a toque de fandango, a poesia se sucede, o tambor que vem suando, hoje a vila é grande sede. Então, oi gente, eu sou Caroline Blum, sou vice-presidente do Bloco de Samba Boca Negra, fundado em 2017 aqui em Curitiba. Sou antropóloga, pesquiso o samba e o carnaval de Curitiba desde 2008 e hoje a gente está aqui num dia muito especial, nesse dia 17 de fevereiro, terça-feira, para encerrar o carnaval no cortejo do Bloco de Samba Boca Negra, que acontece aqui na Vila Capanema. Hoje a gente faz esse cortejo também desde 2017, então a gente escolhe fazer aqui para que as pessoas venham nesse nosso solo sagrado, né, da nossa tradição. E depois, aqui no cortejo, a gente faz uma roda de samba ambulante, então a gente não é um bloco de marchinhas, a gente é um bloco de samba. E todo ano a gente homenageia uma personalidade negra do Paraná. Já homenageamos, por exemplo, o Mestre Libânio, a Dona Ivanira dos Santos, a Enedina Alves Marques. Falamos sobre a pintura do Debré já, né, que é uma das primeiras imagens de Curitiba onde aparece, né, um homem negro. E esse ano a gente homenageia a tia Mide, Dona Cremildes, doutora honoris causa, a primeira mulher negra a receber o título de doutora honoris causa no Paraná. A gente tem essa escolha de fazer o cortejo aqui porque é aqui o local onde nasce o samba de Curitiba. Na década de 30 até 1950, aqui tinha a famosa Vila Tassi, né, onde o Maeda Cuíca, que é um dos fundadores da primeira escola de samba, Colorado, criada em 1945, ele vem para cá e conhece o samba, aprende o samba aqui. Então aqui a gente está nas beiras do Rio Belém, próximo do bairro Rebouças, que era a antiga cidade industrial de Curitiba, e a Vila Tassi era um lugar de moradia popular onde essas pessoas vinham em busca de trabalho. E o Maera de Ponta Grossa disse que em uma festa lá da cidade ele bebeu um conhaque, passou mal e a família foi para Paranaguá procurar medicação, né, tratamento, e aí veio para Curitiba. E aí ele se envolve com a Vila Tassi, com os trabalhadores e não trabalhadores, como ele contava, que morava aqui, aprende o samba e é um dos fundadores da Escola de Samba Colorado, a primeira escola de samba de Curitiba. E a Dona Mide é uma lição
ela tá no samba do compositor paranaense, foi todos os ensaios, batuca de pano, eu não dei uma batucada, a dona Mite tá lá, né? Eu cansava e ela ficava ainda no ensaio. Eu ia embora e ela ficava até 1, 2 da manhã. A tia Mite agradeceu a gente, mas é a gente que tem que agradecer, né? Nós como um coletivo que entende, né, de fato os fundamentos do porquê a gente existe. A gente sempre está reverenciando quem veio na frente, né, quem abriu esse caminho. E a gente até pode falar muito assim, né, a gente não gosta dessa palavra do resgate, parece que a gente está pegando algo que estava esquecido, largado no canto e está resgatando. Não, a história sempre teve aí. A Tia Mite sempre teve aí, outros cantos sempre estiveram aí fazendo samba e a cultura do nosso estado, né, embora invisibilizada aí muitas vezes pelo poder ou pela elite, né, curitibana, ela sempre esteve aí. Então a gente não está resgatando nada, né? A gente está dando continuidade a algo que sempre existiu. Uma pergunta opinativa. Eu queria saber a sua opinião em relação à relação da cidade de Curitiba com o samba. Como você, na sua trajetória acadêmica e também aqui dentro do bloco, vê, né, a relação da cidade com o samba, com a produção da cultura negra, que querendo ou não, o samba tem essa origem. Sim. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, eu ouvi uma frase do Maé e ela para mim é muito significativa, que quando eles fizeram a Colorado, eles conseguiram ultrapassar a linha do trem. Porque uma coisa é a cidade até a linha do trem e outra coisa é a cidade depois da linha do trem. Você pega o planejamento da cidade, como por exemplo o Plano Agache, ele ia até a linha do trem. E o samba, a Vila Tassi, ele fica para lá da linha do trem. Eu tinha uma galinha que a minha madrinha me deu. O diabo da vizinha pegou o galinho e vendeu. Eu tinha uma galinha que a minha madrinha me deu. O diabo da vizinha pegou o galinho e vendeu. Seu delegado, galinho é meu. O diabo da vizinha pegou o galinho e vendeu. Seu delegado, galinho é meu. O diabo da vizinha pegou o galinho e vendeu. Eu tinha uma galinha. Então ele não é uma história oficial da cidade, da elite, da burguesia curitibana. Mas quando você começa a estudar a história do samba, você vê a história por uma outra perspectiva, dos negros, dos trabalhadores, dos operários, das mulheres, da população, né? Principalmente a população periférica. Então tem muitos sambas que falam: se você é sambista de verdade, esse é um samba do Maé da década de 40. Se você é sambista de verdade, abandona a cidade e vai lá para a vila mostrar. Não só aqui em Curitiba, em vários lugares de samba tem isso, né? O morro e asfalto, a vila e a cidade, porque há realmente esse distanciamento, né? Esse simbólico, essa dificuldade estrutural que a gente encontra nas periferias e que faz com que a periferia crie uma identidade própria, né? Então o Capanema aqui ele tem essa identidade muito grande. A gente tem, por exemplo, a roda da velha guarda do samba, do Capanema, que são pessoas que há décadas trabalham o samba. Então a gente tem uma história de samba de Curitiba muito interessante e que vai nos proporcionar entender a história não só
o Barão, por exemplo, do Cerro Azul, mas quem eram os trabalhadores que trabalhavam nas fábricas de erva mate? Quem eram os trabalhadores da rede ferroviária? Os trabalhadores das indústrias do Rebouças, que construíram a cidade. É com a ferrovia que a cidade cresce. Então a gente tem que entender que uma massa de trabalhadores veio fazer parte e construiu essa cidade. E o Carnaval de Curitiba, a história do samba de Curitiba, ela tem essa relação muito forte entre samba, ferrovia e futebol. Porque é aqui que nasce também o Colorado. Aliás, o Maé jogou no antigo ferroviário, foi campeão do centenário, apaixonado pelo Colorado, depois com a fusão apaixonado pelo Paraná Clube. Então a gente tem essa mescla que é bem característica do povo brasileiro, né? Samba, futebol e os trabalhadores, né? Porque quem vive o carnaval e o samba sabe o quanto isso também, além de uma diversão, também é trabalho e também é um modo de vida, um modo de você encarar o mundo. Então é uma outra história da cidade, a partir da linha do trem para cá, né? Uma última pergunta, por favor. A gente fala sobre futuro. Quando a gente fala sobre futuro, a gente fala sobre o legado que é deixado, mas também que isso não morre, né? E eu queria que você falasse sobre isso. Como que você acredita que é o melhor caminho para a gente difundir com que essa história... Eu estou vendo crianças aqui, né? Isso. Como trazer mais pessoas dessa idade, mais jovens para cá, para que elas conheçam e que mantenham essa história viva também. Isso. Eu gosto muito da frase de um outro sambista chamado Candeia, né? Que fala que o Brasil, o samba é a história do Brasil, né? O Candeia, ele valoriza muito, né? A gente tem na diáspora africana diversas manifestações da cultura negra, mas a gente tem que conhecer a nossa cultura, né? Aqui é a cultura brasileira que nasce no nosso solo. E aqui em Curitiba não é diferente, e o samba ele tem isso, né? O samba ele tem velha guarda, ele tem a nova geração. A gente tem temas que hoje o mundo ocidental descobre sobre saúde mental, sobre vivência intergeracional. A cultura negra já traz isso, né? E esse é o nosso modo de sobrevivência. Então eu acho muito interessante as pessoas conhecerem as pessoas que fazem esse trabalho. Tanto o trabalho de pesquisa com o Boca Negra, tanto os sambistas antigos. A gente tem uma história muito bonita, a gente não precisa inventar muita coisa, né? O caminho ele já foi capinado para a gente seguir. A própria história do Carnaval de Curitiba, a gente teve grandes gestores, como o próprio Cláudio Ribeiro, Glauco Souza Lobo, em que a gente tinha um carnaval de 5 dias. Um dia só de blocos, desfile das escolas do grupo especial, do grupo de acesso, desfile das campeãs. Tinha um festival Abre Alas na Praça Osório. Só que essa história não está contada, né? E aí eu trago o enredo da Mangueira, né? O samba ele vai contar a história que a história não conta. Mas aí por isso as pessoas, como já disse o Maé, têm que abandonar a cidade e vir para a vila conhecer e fomentar essa história e se sentir pertencente. Eu acho que o mais especial do samba é esse acolhimento, né? As pessoas virem, se sentir acolhidas, se sentir fazer parte, e é isso que o samba proporciona e é isso que eu convido todo mundo a vir conhecer aqui com o Bloco Boca Negra. Mas a gente sai daqui desde 2017 justamente por isso, porque a gente sabe que aqui nasceu a primeira escola de samba da cidade, uma das primeiras do país, né, em 1945, depois de uma batucada, mais ou menos nessa região, o Maé decide ir para a cidade tocando, né, atravessar o trilho, é um marco, né, dessa cidade que segrega mesmo, né, a periferia, segrega as culturas. Então aqui o trilho do trem era um marco aqui, uma divisão, onde o pessoal da cidade tinha receio de vir para cá, de ser uma favela, e o pessoal da favela tinha receio de ir para a cidade por conta da repressão policial. Né? É isso, né? Mais alguma coisa? Salve a Vila Capanema,
bate a mídia e não se mete.